Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula de geometria analítica. Vamos dar prosseguimento, continuidade a este curso de geometria analítica. Na aula de hoje, vamos falar a respeito de vetores no plano e vetores no espaço, e vamos falar de base, né? Na aula passada, que essa é a nossa segunda aula, na nossa primeira aula, nós tratamos, nós fizemos, a construção, dos vetores no espaço 3D. Nosso objetivo, foi, na aula passada, construir o espaço, V3, que é o espaço onde estão os vetores, é o espaço dos vetores num espaço geométrico 3D. Nesse caso tem 3 dimensões. Vimos também, que existe o espaço dos pontos, que é o espaço onde nós vivemos, que é o espaço E3. E vimos também que nós temos também um espaço chamado o R3, que é onde mora é o conjunto, das ternas, é ali onde está o x, y, z, quando a gente faz um gráfico e coloca lá o eixo cartesiano. Então, é o espaço do R3, ou o espaço do R2, que tem o XY, quando a gente faz um gráfico lá, uma equação da reta, uma parábola. E esse espaço, o espaço do R3, ele é utilizado para produzir a geometria, é onde a gente estuda ali a geometria analítica. Então, nós construímos o espaço V3 a partir do E3. Vou repetir. Nós construímos o espaço V3, a partir do E3. E nós agora vamos trabalhar, nesse espaço, que é o espaço dos vetores, o espaço V3. E nós vamos agora colocar, ver como que esses vetores se comportam no plano e no espaço. Então, fiz aí uma rápida recapitulação, da nossa primeira aula. Agora nós vamos dar prosseguimento, Então, vamos falar sobre vetores no plano e no espaço. E vamos falar a respeito de base. Essa aula, eu vou tentar fazer em 2 vídeos. Talvez os vídeos fiquem muito compridos, Então, quem se sentir mais à vontade, coloca na velocidade 2.0 para ir mais rápido. Mas eu pretendo falar sobre vetores no plano e no espaço, e na próxima aula eu pretendo falar sobre quando os vetores são linearmente dependentes e quando os vetores são linearmente independentes, LD, linearmente dependentes, e LI, linearmente independentes. Mas nessa aula vamos tratar de vetores no plano e no espaço. Se eu ver que está ficando muito extensa essa aula, então eu vou quebrar em diversos vídeos. Vou fazer faço outros vídeos para que não fique muito extenso. Tá certo? Então, fiz aqui alguns slides para a gente acelerar um pouco mais, para ficar um pouco mais dinâmico e um pouco mais rápido. E vamos fazer, depois da gente fazer essas 2 aulas, vamos resolver alguns exercícios, tá certo? Então, vamos lá, então. Deixa eu arrumar aqui. Beleza. Então, bom, a primeira coisa que nós precisamos... Bom, deixa eu só arrumar aqui meus slides aqui. Coloquei algumas animações, mas não era para fazer isso. Muito bem. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber... Cadê minha caneta? Bom, é o seguinte. De uma forma geral, a gente pode aqui escrever, eu escrevi aqui um vetor, Esse vetor V, e aqui eu tenho o vetor V1 e o meu vetor V2.
Quando nós temos vetores que não são paralelos, a gente pode escrever esse vetor V como uma combinação linear de V1 e V2. Então aqui, ó, o V1, nesse caso aqui, ele não é paralelo, não pode ser paralelo com o V2. Quando ele não é paralelo com o V2, tem um errinho aqui, deixa eu só arrumar esse erro, peraí. E só um instante, deixa eu arrumar, ficou preto aqui a tela. Vou arrumar aqui. Beleza. E bom, aí. Vamos lá. Isso. Bom, aqui. Deixa eu só arrumar de novo aqui. Aí. Bom, então aqui é o seguinte. Deixa eu aqui, aqui é o meu vetor V, né? Aqui é onde estava errado. Então é o seguinte, de modo geral, quando nós podemos escrever os vetores V1 e V2, se eles não forem paralelo, como uma combinação linear do vetor V. Ou seja, a gente pode representar o V1 e o V2, se eles não são paralelos, no mesmo plano. E a gente pode escrever esse vetor V como uma combinação linear tanto de V1 e de V2. Uma coisa importante aqui a ser falada é o seguinte, que essa combinação linear, aqui esse A1 e esse A2 aqui, eles serão meus coeficientes, né? Eles são números, na verdade. Nesse caso aqui, essa combinação, ela é única. Nós vamos fazer alguns exercícios depois e vai ficar mais claro. Essa combinação aqui, ela é única. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo numérico. Aqui, então, deixa eu pegar aqui a caneta, aqui, trocar aqui para a caneta. Se o A aqui for um número, na verdade, então imagino que o A vale 1 ou 2, e aqui o A2 vale, sei lá, 3. Então, isso aqui eu posso escrever como 3V1 mais 2V2. E essa combinação, ela é única. Não tem como escrever isso aqui de outra forma, né, nesse caso aqui. Então, o V1 e o V2, se eles não são paralelos, quaisquer V é um vetor arbitrário do plano, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho aqui o meu alfa, né, meu alfa 2, aqui meu alfa 1, e eu posso ter outros vetores, né? Nesse caso aqui eles são, no caso aqui é múltiplo, esse alfa 2V2, ele é um vetor paralelo a V2, ele é um múltiplo de V2. Esse alfa 1V1, ele é um múltiplo de V1. Só que essa combinação linear aqui, ela vai ser sempre única. Então, sempre que eu tiver vetores que não são paralelos, então eu posso escrever quem não é paralelo V1, não é paralelo a V2, né? Então eu posso escrever esse vetor V como uma combinação linear de V1 e de V2, e essa combinação será única. Muito bem. Bom, como esse vetor V aqui ele é uma combinação linear, né, de V1 e V2, então eu posso escrever V1 e V2, nesse caso, ele é um conjunto, né? Por isso que tem essa chave aqui, ó, essa chave de conjunto. Eu coloco o primeiro elemento do conjunto, uma vírgula, segundo elemento do conjunto, fecho a chave. Então, e esse conjunto, nesse caso aqui, ele vai ser uma base no plano. Por que no plano? Porque são dois vetores. Tá? Então, dois vetores eles vão estar sempre no plano. Se esses vetores, nesse caso aqui, né, eles são ortogonais, né, são perpendiculares, eles não. Então, nesse caso aqui, eles formam um plano, né? Então, aqui os vetores não são paralelos. Então, como eles estão formando um plano, dois vetores sempre vão formar um plano, né? Se eles não forem paralelos, né? Então, nesse caso aqui, então, dois vetores não paralelos, eles vão constituir uma base no plano. Então, é importante guardar essa informação. Dois vetores não paralelos vão constituir sempre uma base no plano. E essa base, ela tem uma ordem, né? Essa ordem aqui é importante. Primeiro é V1, depois é V2. Eu poderia ter definido
aqui atrás, né, diferente, né? Poderia ter feito V2 e aqui depois V1, não tem problema nenhum. Só que se aqui primeiro fosse V2 e aqui fosse V1, então aqui teria que ser V2 e depois V1. A ordem, nesse caso, ela é muito importante. Tá? Então, essa base é um conjunto ordenado. Então, a ordem é importante. E aqui outra coisa também, né? O A1 e o meu A2, eles vão ser os componentes, né? O A1 e o A2 aqui. Nesse caso aqui, né? Se você lembrar lá do plano cartesiano, isso aqui vai ser meu par ordenado, né? A1 e A2 é um par ordenado. Se você quiser pensar como um XY, por exemplo. Aqui eu não estou tratando ainda de XY. Eu peguei uma base genérica com um par ordenado genérico. Então, nesse caso aqui, A1 e A2 eles são componentes ou as coordenadas do vetor V, né? Onde o A1 é a primeira componente e o A2 é a segunda. Então, aqui nesse caso aqui, a gente pode escrever o vetor V dessa forma aqui. Bom, como esses vetores, nesse caso aqui, né, tá bastante claro que esses vetores aqui, eles são perpendiculares, né? Bom, eles são perpendiculares e eu vou também dizer que nesse instante, essas bases, o módulo, né, ela tem ela tem módulo 1, né? Eu vou falar que o seu versor, né, tem 1 também, né, de comprimento, tem módulo 1. Essas bases, elas são chamadas de bases ortonormais. E nós vamos ver por que as bases ortonormais, elas são as mais utilizadas e por que elas são importantes. Mas eu vou deixar para falar isso mais para frente. Então, ó, por exemplo, eu posso escrever aqui o meu vetor V desse jeito, né? Eu posso escrever desse jeito aqui. Isso aqui, se você quiser fazer uma analogia, deixa eu pegar a caneta aqui. Fazer uma analogia, hein? Vou pegar aqui, escrever de amarelo. Aqui, ó, se quiser fazer uma analogia, por exemplo, V é igual a... Quiser fazer uma analogia, A1 é V1 mais A2, V2. Fazendo uma analogia, você pode pensar que isso aqui é um vetor V, onde o A1 vai ser meu X, meu V1 é um Y, mais o A2 aqui é meu Y, e o V2 aqui é meu J, tá? Então, se quiser pensar dessa forma, onde o I e o J são versores, tá? Eu tô com essa setinha aqui de vetor, mas não tem problema. Você pode também usar aqui um vetor. Você pode também escrever isso aqui dessa forma, que dependendo da anotação do livro, tem alguns livros que vão usar essa anotação aqui, tá? Não tem problema. Só tem que saber que o x e y são as coordenadas, né? É o meu par ordenado aqui. Eu posso escrever, então, dessa forma aqui, tá? Como eu escrevi, ou eu posso escrever desse jeito aqui, né? O V, a gente está acostumado a escrever isso aqui em forma de coordenadas, né? Então, aqui é a mesma coisa que fosse XY, né? Aqui é a mesma coisa que fosse isso. Ou eu posso escrever desse jeito, só que ó, esse Bzinho aqui, indicando a base. Né? Eu escrevo como um par ordenado e indicando a base. A partir do momento que você define a base, definiu a base, você não precisa colocar esse Bzinho aqui. Então, aqui eu já defini minha base, né? V1 é a base, V1 e V2, né? Nesse caso aqui, V1 e V2 é constituído a minha base, tá? Então, eu defini a base, eu não preciso colocar, mas se quiser, não tem problema, não fica errado. Bom, o que é uma base ortonormal? A base ela é dita ortonormal se os vetores forem ortogonais e unitários, né? Então, aqui, ó, esse aqui é o símbolo de ortogonalidade, né? Então, aqui, no caso ali do meu exemplo, V1, ele é ortogonal a V2, e tanto V1 quanto V2, né? Nesse caso aqui, eles vão ter módulo igual a 1. Tá? Então, isso que é uma base ortonormal, tá? É uma base ortonormal, são vetores que são ortogonais e tem um módulo igual a 1.
Nós vamos descobrir depois por que essa base ela é muito utilizada, tá? Por que a base ortonormal ela é muito utilizada. Bom, eu posso então definir qualquer base que eu quiser, tá? Então, dentre as infinitas bases ortonormais que eu tenho no plano, por exemplo, uma base ortonormal que é importante, que a gente conhece, é o plano cartesiano, né? O XY. Nesse caso aqui, a gente tem os vetores, né? Eles são ortogonais e unitários, né? Porque, ó, aqui é o meu vetor I. Nesse caso aqui, eles são simbolizados pelo IJ, né? E ambos têm a origem. Eu tenho aqui a origem no O, né? Então, aqui, ó, é mais ou menos isso. Aqui está minha origem, né? Meu O. E aqui eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho o ponto. Eu posso ter aqui o 1, 0. E aqui eu tenho o 0, 1. Então, aqui seriam os meus vetores, né? Bom, não dá para ver muito bem, porque não é muito bom, fica muito bom desenhar por aqui. Bom, então nesse caso, a minha base, né? A minha base é a base IJ. Tá? A base IJ. Muito bem. Então, todo mundo, vocês já estão acostumados a trabalhar com essa base. Bom, deixa eu só colocar aqui. Beleza. Bom, então aqui eu desenhei, né? Fiz o mesmo desenho que eu tinha feito no slide anterior, só que aqui eu deixei mais bonitinho. Então aqui eu tenho meu ponto 0, 1, aqui eu tenho o ponto 1, 0, e aqui eu tenho meu versor I, meu versor J, e aqui eu tenho o meu vetor P. Então agora, P não, né? V, e o meu ponto P. O ponto é o P, o ponto P, né? P, quem que é o ponto P? P, nesse caso aqui, vai ser 1, 1, né? É o par ordenado 1 para o I e 1 para o J. E agora eu posso escrever dessa forma aqui, né? Ó, o meu vetor. Ou se você quiser, você também pode escrever isso aqui, né? Como esse caso aqui vai ser 1 e 1, né? Dado um vetor V no plano qualquer, dado um vetor V, né? No qualquer vetor V qualquer, não tem esse no aqui, está errado. Dado um vetor V qualquer no plano, existe uma só dupla de números, né? XY, tal que vai ser isso aqui. Aqui também teria parênteses aqui, tá errado. Então, os números aqui, nesse caso, meu x e meu y, eles são números, eles vão ser as componentes, né? Meu par ordenado da minha base, e essa aqui é chamada base canônica, né? Então, no plano, né? Nesse caso, no plano, que eu tenho a base IJ, isso aqui é chamado de base canônica. Tá? Então, a primeira componente, né, é chamada de abscissa, e a segunda aqui é a ordenada. Abscissa. Melhorou a letra. Bom, eu também posso representar esse vetor V. Tirar essas animações que ficou boa, não. Eu posso representar também esse vetor V dessa forma aqui, que a gente já está acostumado lá desde o colégio, né? E escreve o vetor desse jeito, né? Então, vetores no plano é um par ordenado, né? XY, um par ordenado XY. Então, quem que é o meu vetor, meu ponto P aqui? Então, veja bem. Meu ponto P, eu tenho um vetor, o vetor V, né? Nesse caso aqui, o vetor V é igual a OP. E meu OP, quem que é OP? É P menos O. Mas quem que é P? Bom, P menos O, quem que é? Bom, o P vale, quanto vale o P? 1 e 1. Quanto que vale o O? 0 e 0. Então, nesse caso aqui, meu ponto P, né? Meu vetor OP tem as coordenadas do ponto P. Então,
o par ordenado xy é chamada expressão analítica de V, tá? Então, importante, ó, quando você tem aqui o seu eixo, você tem aqui seu eixo. Aí você escreve um vetor saindo dele da origem até o ponto qualquer aqui, um ponto qualquer. Nesse caso aqui eu peguei o ponto 1, 1. É importante, né, perceber que esse vetor aqui, né, o vetor OP, as coordenadas do ponto, né, o vetor OP tem as mesmas coordenadas do ponto, né, do ponto P. Então isso aqui facilita bastante quando a gente precisa colocar um eixo de coordenadas nos exercícios. Mas nós vamos fazer também alguns exercícios a respeito disso aqui, tá? Bom, então, de acordo aí com as considerações feitas, o plano pode ser encarado como um conjunto, né, de pontos ou um conjunto de vetores. E realmente, você pode encarar o plano como um conjunto de pontos ou um conjunto de vetores. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as operações que a gente pode fazer, né, com os vetores, né? Então, dado aí dois vetores qualquer, né? Aqui eu defini o meu vetor u como x1, y. Vou voltar aqui para minha apontadora laser aqui. Então, eu tenho dois vetores qualquer aqui, u, né, x1, y1, e então aqui a definição desse vetor u, o vetor 2 eu defini como x2, y2. Eu vou fazer aqui algumas manipulações, né? Então, por exemplo, quando que o vetor u ele é igual ao vetor v? Deixa eu escrever isso aqui de novo. Bom, eu tenho dois vetores e eu quero saber quando que eles são iguais. Bom, então u é igual a x1, y1, o v é igual a x2, y2. Então, nesse caso aqui, já está aqui, né? Mas u é igual a v, c somente c, tá? x1, y1 for igual a x2, y2. Então, c somente c, x1 for igual a x2 e y1 for igual a y2. Bom, operações com vetores, né? Quando eu dado aí dois vetores qualquer, né? Novamente aqui eu tomei, seja os vetores, aqui faltou o u, né? Vou precisar corrigir aqui, deixa eu arrumar esse negócio aqui, espera aí. Então aqui, deixa eu descartar aqui. Vou colocar aqui o vetor u. Aí, na anterior aqui. Também um erro aqui. Bom, então vamos lá. Seja que os vetores u, né, que eu já arrumei, corrigi meu u, x1, y1 e v, x2, y2. Fazer aqui. Faço aqui que eu vou fazer essa prova, né? Então a gente pode somar u com v. Olha que importante. Somar u com v é a mesma coisa que somar v com u. Então, eu tenho dois vetores, eu posso. Não importa a ordem que eu vou somar, né? Imagine o seguinte: que você tiver. Que esses vetores fosse uma força aplicada e o outro fosse a força da gravidade. Tanto faz se você vai somar a força da gravidade e depois a força aplicada, ou se você vai somar, né, a força aplicada depois a força da gravidade. A ordem que você vai somar a força, né, não interfere no resultado. O resultado vai ser o mesmo. Você pode somar a força da gravidade depois a força aplicada, ou, se você preferir, a força aplicada, depois soma a força da gravidade. A ordem que você soma não interfere no resultado. O resultado vai ser o mesmo. Mas vamos provar que isso aqui é verdade. Bom, eu sei que eu vou começar aqui porque eu acho que eu vou precisar de espaço aqui. Vou começar aqui em cima. Então, x1, u é x1, y1 e v é igual a x2, y2. Bom, eu tenho que sair daqui, tá? Eu tenho que sair daqui e chegar aqui. Ou se eu preferir, eu saio daqui e chego aqui. Tanto faz. Bom, então vamos fazer, né? U
mais V. Bom, isso aqui é x1, y1 mais 2, y2. Bom, isso aqui vai ser igual a x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Beleza. Agora, eu fiz U com V. Eu vou fazer agora V mais U. Então, eu tenho o seguinte agora, x2, y2 mais x1, y1. Isso aqui vai ser igual a x2 mais x1, y2 mais y1. Bom, agora, beleza, eu tenho essas expressões. Então, vamos ver aqui se isso aqui é verdade. Então, eu tenho aqui U mais V, né? Isso aqui eu estou falando que é V, tem que ser igual a V mais U. Vamos ver se isso aqui é verdade. Então, quem que é U mais V? Bom, U mais V é x1 mais x2, y1 mais y2. E quem que é V mais U? Bom, V mais U é x2, x1. Opa, errei. Borracha. Borracha. x2 mais x1, y2 mais y1. Só que da igualdade de vetores, né? Vamos ver se isso aqui é igual. Então, x1 mais x2 é igual a x2 mais x1. E realmente, a gente viu que isso aqui é igual. A gente viu também que y1 mais y2 é igual a y2 mais y1. E realmente, isso aqui é verdade, né? Somar x1 mais x2 é a mesma coisa que eu somar x2 mais x1. E somar y2 mais y1 mais y2 é a mesma coisa que eu somar y2 mais y1. Então, isso aqui é verdade. Então, com isso aqui, eu provo essa propriedade, tá? Então, está provada essa propriedade. Agora, eu deixo aí para vocês, né? Vocês depois para provar. Bom, essa aqui também já está provada, então... mas façam essa outra propriedade aqui, tá? Ou melhor, vou deixar uma propriedade aqui, vocês tentem fazer U mais V mais W, né? Isso aqui tem que ser igual a... Eu coloco aqui entre parênteses. Isso aqui tem que ser igual a W mais U. Um vetor mais V. Né? Tentem somar aí esses três vetores e vejam que o resultado também vai ser o mesmo, tá? Bom, então falamos a respeito de algumas operações com vetores, né? Igualdade de vetores, soma de vetores. Então aqui, ó, tá aqui a propriedade. Eu fiz essa daqui eu já provei, eu vou deixar para vocês provarem essa, tá? Provem essa propriedade aqui. Deixa eu... Tentem provar, né? Se fosse essa propriedade aqui. Provem essa daqui, tá? E veja se é verdadeira. Bom, então, somar dois vetores. O que é somar dois vetores? Eu tenho que somar. Quando eu somo dois vetores, eu estou somando as correspondentes coordenadas, né? O que isso quer dizer? Quando eu vou somar dois vetores, o que eu estou fazendo aqui? Eu somo x com x, y com y. Se você tiver três vetores, você vai ter aqui mais um, mais x3. Então, sempre vai somar x com x, y com y. Quando a gente estiver no espaço, né, você soma z com z. Bom, por enquanto só estamos no plano x, você tem x e y. Bom, um vetor qualquer mais um vetor nulo, né? Lembrando que o vetor nulo ele não tem módulo, ele não tem direção. Então, a soma de um vetor nulo com qualquer vetor vai dar qualquer vetor. Se eu tiver aqui escalar, né, o alfa e beta, né, pertencem aos reais, então
Se eu multiplicar beta vezes um vetor, é a mesma coisa que eu multiplicar alfa vezes beta vezes o vetor. Se eu tiver aqui alfa aqui, né, pertence aos reais, aqui alfa é um escalar. Então, se eu aplicar aqui a distributiva, eu aplico a distributiva, né? Alfa no U mais alfa no V, onde U e V são vetores. Essa aqui é intuitiva, né? E aqui, como alfa e beta, que são alfa e beta pertencem aos reais, então nesse caso aqui, se eu tiver dois escalar, eu somo esses dois escalar e posso multiplicar com um vetor, né? Ou se eu preferir, eu aplico a distributiva aqui no vetor, né? Faço o vetor vezes o beta e depois o vetor vezes o alfa. E tanto faz, tá? Eu somar alfa vezes u mais beta vezes u. Isso aqui é a mesma coisa que eu somar beta vezes u mais alfa vezes u. Não vai interferir novamente no meu resultado. Então, multiplicar um número real por um vetor, eu multiplico cada componente do vetor por esse escalar, tá? Número real, entende-se aqui é um escalar, tá? Então, basicamente é isso. Então, isso aqui é muito intuitivo, eu acho que todo mundo já sabe fazer isso, ou todo mundo já fez isso em alguma vez na vida. Somar vetor, soma x com x, y com y, se tiver componente z, z com z, se tiver outros componentes, soma com as outras componentes. Tem um escalar, bom, fazer conta com multiplicar um vetor por um escalar também é intuitivo, eu acho que todo mundo está acostumado em fazer isso, certo? Só você aplicar o escalar, né? Você aplica a distributiva no escalar em cada componente do vetor que vai dar tudo certo. Muito bem. Bom, vamos dar continuidade, então. Então, agora aqui eu tenho... Bom, então eu vou pegar aqui, né? Vamos considerar aqui esse vetor AB aqui. Quem que é o vetor AB? Bom, o vetor AB aqui é B menos A, certo? É o vetor AB. Então, aqui, AB. Quem que é o vetor... Quem que é o ponto B, né? AB é o vetor, B é o ponto. Bom, o ponto B é x2, y2, e o ponto A é x1, y1. Então, nesse caso aqui, o meu vetor AB é x2 menos x1, ops, é vírgula, y2 menos y1. E se você perceber, vai ser isso aqui mesmo, esse vetor. Então, vai ser o x2 menos o vetor AB, vai ser nada mais, vai ser x2 menos x1 e y2 menos y1. Então, considerando que o vetor AB de origem, o A, né? O A aqui, o meu vetor A, meu ponto, ou melhor, o ponto A, o A é um ponto, o ponto é o x1 e o y1, aqui é uma vírgula, é um ponto. E o ponto B é x2, y2. Espera aí, vamos corrigir isso aqui. Bom, corrigi aqui, coloquei aqui a vírgula. Bom, então vamos considerar que o vetor AB, né, de origem no ponto A, o ponto A tem os pontos x1 e y1, e extremidade, o meu vetor AB, né, tem a extremidade no ponto B aqui, x2 e y2. Então aqui, ó, eu tenho, esse aqui é o meu vetor OA. Oxi, minha caneta, caneta. Deixa eu ver um pouco de verde. Então aqui eu tenho meu vetor OA e aqui eu tenho meu vetor OB, certo? Bom, eles vão ter aqui, eu posso escrever, então perceba que o vetor OA, as coordenadas do vetor OA é a mesma do ponto A, né? E as coordenadas do vetor OB é a mesma do ponto B, porque esse vetor está saindo da origem. Então, se eu somar aqui OA mais OB, né, nesse caso aqui, ou melhor, quem que é o meu vetor AB, né? Se eu fizer aqui, ó, AB. Bom, nesse caso aqui, o meu vetor AB
vai ser quem? Se eu fizer AB, nesse caso aqui, né? É OB menos OA. E se você perceber aqui, ó, se você preferir, né? Você pode fazer OA mais AB, né? OA mais AB. Isso aqui vai ser igual ao vetor OB. E aí daqui você tira aqui AB, vai ser igual a OB. Ó. Bom, então, e aqui está o meu vetor AB, né? Que eu já tinha feito as contas antes, né? Já tinha feito isso aqui, tá certo? Então, é importante aqui, né? Tá o vetor para cá, então isso aqui seria meu vetor OA. Aqui para cá está o meu vetor AB. E o meu outro vetor, né, ele está saindo daqui na origem. Assim. Seria o meu OB. Então, OA mais AB é igual a OB. Beleza? Bom, vamos continuando aqui. Também no plano, né? Tudo que eu estou falando no plano vai valer para o espaço, tá? Então, eu estou fazendo no plano que é mais rápido, mas no espaço, depois nós vamos ver tudo isso no espaço. Então, esse caso aqui, né? Eu tenho aqui, eu não coloquei aqui, mas aqui seria o meu Y. E aqui, né, seria meu Y2. Então, aqui as componentes aqui do meu vetor AB, né, que isso aqui seria... Esse aqui seria meu vetor AB. Então, as componentes aqui de AB, elas são... Como que eu vou obter aqui esse vetor AB? Bom, isso aqui é B menos A, né? Ponto B, ponto A. Então, AB vai ser igual a quem? Quem que é o ponto B aqui? Bom, o ponto B é x2, y2 menos x1, y1. Então, aqui, AB, somo x com x, y com y, né? Então, x2, nesse caso aqui, estou fazendo uma subtração. Lembrando que subtração ela não é considerada uma operação, né? É para os algebristas, né? Então o meu vetor AB vai ser x2 menos y. Opa, aqui. O vetor AB seria isso aqui. Só que aqui, na verdade, eu quero o ponto médio, né? Então, meu vetor AB é x2 menos x1, y2 menos y1. Mas eu quero aqui o ponto médio. Quem que vai ser o ponto médio nesse caso? Então, dado aqui o segmento de extremos A, né, x1, y1 e B, x2, y2, o ponto médio de AB, né, que a gente pode expressar aqui, esse AB aqui, tem setinha de vetor, podemos expressar de forma vetorial, né? Então, nesse caso aqui, seria meu AM vezes é igual ao meu BM. Aqui tem um X aqui, tá? Eu não coloquei aqui. Preciso corrigir isso aqui. Pera aí, vamos corrigir isso aqui Bom, corrigido aqui, né? Como um passe de mágica, né? Não muito bem como foi um passe de mágica, mas está corrigido. Então, aqui, ó, o meu ponto médio, só que sumiu aqui meu apontador. Então, meu ponto médio aqui é meu X. Vai ser quem que vai ser AM? O AM vai ser X, né? AM, então seria M menos A. Então, M é X menos X1. Vai ser igual ao meu MB, né? Que seria B menos M. Então, vai ficar X2 menos X. O Y2 menos Y. E aqui Y menos Y1. Então, se eu fizer aqui o AM, meu BM, então daqui eu tiro o meu ponto médio. Então, daqui, né, eu posso escrever esse ponto médio. Eu reescrevi aqui novamente. Aqui novamente está faltando o X, mas não tem problema. Então, meu AM igual ao meu MB. Então, aqui eu só reescrevi. Então, então aqui, no caso, eu tenho duas equações, né? Eu vou resolver em relação a x e a y. Então, quando eu resolvo isso aqui, né? Se você igualar, né, isso aqui, talvez eu precise fazer isso aqui, não sei se vai precisar fazer, mas... Bom, então aqui, ó, acho que é melhor fazer, né? AM igual a MB. Vamos ver isso. Coloca na velocidade aí 2.0, vou fazer aqui com a cor laranja. AM igual a MB.
Bom, como eu já tenho aqui essas igualdades, né? Então eu vou fazer o seguinte. X menos x1 menos y1. Isso aqui vai ser igual a x2 menos x, y2 menos y. Bom, se eu passar o x para cá, novamente, né, eu vou deixar todo mundo que tem x de um lado, todo mundo que tem y do outro. Ou melhor, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma: x menos x1 é igual a x2 menos x. Eu posso escrever isso aqui como y menos y1 é igual a y2 menos y. Então aqui eu tenho duas equações. Vou passar quem é x para um lado e quem é y do outro. Então aqui vai ficar o seguinte: passando esse x para cá e esse x1 para cá, eu vou ficar o seguinte, com 2x, que é igual a 2 mais x1. Daqui eu tiro que x é igual a x2 mais x1 dividido, vai caber aqui, né, por 2. E a mesma coisa com o y, né? Então o y vai ficar y2 mais y1 por 2. Aqui x é igual a x2 mais x1 dividido por 2. Que é esse aqui é meu ponto médio, né? Então tá aqui meu ponto médio. Então isso aqui, vou resolver aqui essas duas equações. Sempre que eu tiver em x e y, eu posso escrever esse como se fosse um sisteminha de duas equações, duas incógnitas, e resolver esse sistema. Certo? Então, beleza. Muito bem. Então nós vimos igualdade de vetores, vimos soma de vetores, né? E agora nós vamos ver quando que os vetores eles são paralelos, né? Entre eles. Então, dado um vetor U qualquer aqui e um vetor V, quando que eles serão paralelos? Tem um espaço aqui. Bom, o vetor U e o vetor V, eles serão paralelos, né? Quando o vetor U, né, o vetor V, eles forem múltiplos, né, um do outro. E esse alfa aqui é um escalar, né, é um múltiplo. Então, aqui nesse caso aqui, né, o vetor U é x1, y1. E o vetor V vai ser um múltiplo, vai ser o x2, y2 multiplicado por um escalar qualquer, né? Então, quando eu faço essa multiplicação aqui, né, eu distribuo aqui o alfa, e aí eu vou isolar aqui, né, o x1 e o y1. Então, nesse caso aqui, os vetores são paralelos por essa condição da igualdade, né? Então, nesse caso aqui, esse alfa, né, ele vai ser igual ao x1 dividido por x2, que vai ser igual também ao y1 dividido por y2. Vetores paralelos, se você quiser pensar, você pode pegar aqui a caneta. Então, aqui essa é a condição de paralelismo, né, de dois vetores, né? Então, por exemplo, você tem aqui o vetor U, né? Aí o vetor V, né? Você pode ter um vetor V aqui, né? Jeito. Ou você pode ter um vetor V desse jeito aqui, né? Ou você pode ter um vetor V, um V' aqui, né? V duas linhas, por aí vai. Eles vão ser múltiplos um do outro. Então, essa é a condição de paralelismo, né, de dois vetores, né? Dois vetores eles serão paralelos quando as suas componentes forem proporcionais. É isso que está dizendo essa belezinha aqui. Tá certo? Então, temos ainda vetores no plano, ainda tratando sobre vetores no plano. Vamos tratar do módulo, né, de um vetor. O módulo de um vetor, muitas das vezes o pessoal confunde bastante. Gente, módulo de um vetor, o módulo sempre é positivo. Tá? O módulo de um vetor está relacionado ao seu comprimento, né? Comprimento do vetor, né? Por exemplo, ó, o módulo do vetor, o que você vai fazer? Você pega aqui o vetor, né? Esse vetor, né? Aqui é meu y, né? A altura y. Então, o módulo do meu vetor V, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as componentes, eu vou elevar ao quadrado as componentes do meu vetor, vou somar elas e vou tirar a raiz quadrada disso.
eleva as componentes ao quadrado e tiro a raiz quadrada. Então, não tem como o módulo ser um número negativo. O módulo sempre será um número positivo. Porque o número que está aqui dentro dessa raiz, como a gente está relacionado com tamanho, né, comprimento, quer dizer, tamanho não, comprimento, né, de um vetor, tem que ser um número positivo, né? Não pode ser um número, porque qualquer número elevado ao quadrado será sempre positivo, né? Somado com outro número estritamente positivo, então isso aqui não tem como nunca dar um número negativo nesse caso, tá? Nós estamos trabalhando aqui com os reais, então isso aqui sempre será um número positivo. Então, como que eu tiro o vetor disso aqui? O vetor não. Se o vetor é 2 e menos 3, né? Como que eu calculo o módulo? Bom, eu pego as suas componentes, levo ao quadrado e tiro a raiz quadrada, né? Então, ó, nesse caso aqui, eu não tem unidade, né? Então, eu coloco aqui, ó, UC, né? Esse UC aqui é para representar, né, unidades de comprimento. Eu só coloquei, não precisa escrever unidades de comprimento, mas eu coloquei esse UC aqui só para mostrar que tem unidade, né? Então, sempre que não tiver unidade, é bom a gente colocar uma unidade genérica, né? Se você quiser aqui, unidade genérica, né? Unidade genérica. Para ficar mais bonitinho, tá? Isso deixa mais bonitinho. Bom, então isso aqui é teorema de Pitágoras, né? Eu acho que todo mundo sabe fazer isso aqui tranquilo também. Agora eu quero calcular, né, a distância, né, entre dois pontos, né? Então aqui eu tenho aqui ponto B, que ele tem aqui um ponto 2 aqui. Ponto 2. Bom. Então eu tenho aqui meu vetor A, né, meu ponto A, meu ponto B, que é o comprimento, né? Quero saber a distância, né, entre esses dois pontos, que é o comprimento. Então, a notação de se escrever distância é assim, né? Um D, entre parênteses, A que é o primeiro ponto, B é o segundo ponto, que isso aqui vai ser igual ao módulo. Bom, então eu tiro aqui, eu faço, quem que é AB? AB é B menos A, já fiz essa conta bastante vezes aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho meu ponto A e meu ponto B, e eu consigo calcular isso aí, nesse caso aqui, a distância, né? Não coloquei, era para ter colocado aqui. Coloquei mesmo. Então, nesse caso aqui, vamos colocar aqui na mão mesmo. Então, vai ficar assim, meu vetor, né? AB. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada, né? x2 menos x1 ao quadrado mais y2 mais y1 ao quadrado. Opa, aqui é menos, tá? É menos, não é mais não. Todo mundo elevado ao quadrado. Então, essa aqui é o módulo, né, desse vetor, é o comprimento módulo, né, do vetor AB. Tá? Então, é a raiz quadrada, eu pego as suas componentes, né, x e y, elevo ao quadrado e tiro a raiz quadrada disso aqui. Tá bom? Então, esse é o comprimento do vetor. Bom, vetor unitário. Muito bem. Ó, isso aqui é muito importante. Vetor unitário, né? Então, cada vetor V aqui, ele tem que ser diferente de zero, né? Porque o vetor nulo não faz o menor sentido, né? Eu não posso dividir nunca por zero. Então, ele é possível associar dois vetores unitários, né? Paralelo a V, né? Então, você vai ter um vetor que é paralelo e o seu vetor oposto, né? Então, vai ser aqui. Isso aqui é um vetor, né? E aqui é o módulo do vetor. Módulo vetor. E o vetor oposto, né, vai ter esse sinal de menos aqui. Então, vamos calcular aqui o versor de V, né? E esse versor aqui, né, ele vai ter tamanho 1, né? A gente vai ver. Então, pego o meu vetor 3, 4, eu quero o versor. Bom, o versor, tira o módulo disso aqui. Pega as suas componentes, eleva ao quadrado, tira a raiz quadrada. 9, esse aqui vai dar 25, vai dar 5.
Se eu calcular, né, aqui, ó, olha que interessante. Se eu calcular o módulo do versor, né, eu vou calcular o módulo do versor. O que é o módulo do versor? É 3 ao quadrado. Esse menos, aqui tem um menos, né? Esse aqui é um menos, então vai ficar é o seguinte: mais menos 4 ao quadrado. Isso aqui quem que vai ser? Vai ser 9 mais 16 por 25. E olha que legal, 9 mais 16 é 25. Então, 25 por 25 dá. Então, o versor, ele tem comprimento 1, né? Ele tem tamanho 1, se você quiser pensar dessa forma, tá certo? Bom, isso aqui então e aqui eu já tinha feito, eu fiz a conta e não sabia que tinha feito a conta, já tá aqui então, o módulo do versor, tá? Então tá aqui bonitinho. Então é isso aí, já tinha feito aqui essa conta. Então é importante observar, né, que esse versor V é também versor de todos os vetores múltiplos de V, tá? Então eu vou ter um vetor V, o seu versor, todos os múltiplos de V. Então, por exemplo, você tem aqui o vetor V. Aí, aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui, corzinha mais bonitinha. Pegar um vermelho, talvez. Versor, né? Esse aqui é o versor V. Não ficou muito bom, não. Então, por exemplo, aí aqui, vamos pegar aqui o vetor 2V, né? Então, o meu vetor V, esse aqui é o meu vetor V. Vocês sabem esse vermelhão muito feio. Aqui, vou pegar o amarelo, escrever amarelo. Multiplicando por 2, isso aqui dá 6, aqui dá 8, né? E aí, se eu for calcular o meu versor, né? Então, vai dar 6 dividido por 10 e menos 8 dividido por 10. Se você simplificar isso aqui por 2, né, divide por 2 em cima e embaixo, eu vou ter o mesmo versor daqui. Tá? Então, o versor V é também versor de todos os múltiplos do vetor V. Então, você tem um outro múltiplo aqui qualquer aqui, então V genérico, e esse versor também é versor desse outro vetor. Muito bem, então com isso a gente encerra aqui essa parte de vetores no plano. Vamos falar agora de vetores no espaço. E é a mesma discussão que nós estávamos fazendo até agora, só que agora eu tenho mais uma componente, né? Eu vou ter o meu eixo Z, né? Até então eu estava com o eixo XY, agora eu vou ter o eixo Z. Então aqui, tá? Aqui eu coloquei também os versores, tá? Eu já deixei bonitinho aqui. Meu IJK, tá? E agora a minha componente Z vai ter um versor K, né? Lembrando que o I é perpendicular a J, né? E I também é perpendicular a K. O J é perpendicular a K também. Então, todos eles são perpendiculares entre si. Então, no espaço de uma forma análoga, né, a gente considera a base canônica IJK. Né? Então, nesse caso aqui, é minha base, né? A base é uma base C. I, J, K. Ficou feio aqui. Ó. Base, que preguiça de apagar. I, J, K. Tá? Falta aqui o chapéuzinho aqui. Como aquela que irá determinar, né, o nosso sistema cartesiano ortogonal OXYZ. Esses três eixos, eles são unitários, né? Então, e 2 a 2 ortogonais estão representados com a origem no O. Cada dupla de vetores de base e, consequentemente, cada dupla de eixos determinam um plano coordenado. Bom, nós vamos falar sobre esses planos. Mas antes aqui é importante, né? Vamos pegar aqui a borracha aqui. Eu vou pegar aqui um ponto qualquer aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Pegar espaço aqui.
para escrever algumas coisas aqui na tela. Calma aí. Tá um pouco grande o vídeo, mas acho que vai... Está terminando também. Já é a última parte aqui, a parte de vetores no plano. Bom, então é o seguinte. Bom, aqui é importante o seguinte, né? Dado aqui um ponto qualquer aqui nesse espaço aqui, peguei aqui um ponto P qualquer aqui. Como que eu vou traçar aqui, né? Primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu vou projetar, né, esse ponto P no meu plano aqui, XY. Então, a primeira coisa que você faz é projeta aqui no plano XY. Beleza, projetei aqui no plano XY. Agora, eu vou desenhar aqui, né? Eu vou fazer uma reta paralela ao eixo Y até eu cruzar o eixo X. Então, ó, fazer paralelo ao eixo Y até eu cruzar aqui no eixo X. Beleza, cruzei no eixo X. Agora eu vou fazer uma paralela, né? Desenhar uma reta, um tracejado paralelo. Nesse caso aqui vai ser paralelo aqui ao eixo Y, né? Paralelo ao eixo X até cruzar aqui o eixo Y. E aqui está feito. E agora aqui, né? Eu preciso só encontrar aqui meu ponto P, né? No eixo Z, né? Então, tenho meu ponto P, projeto no plano XY, desenho uma paralela ao eixo Y até cruzar o X, desenho uma paralela ao eixo X até cruzar no Y, e depois aqui no Z, eu projeto aqui no eixo Z, a altura que ele está. E com isso eu consigo aqui desenhar meu ponto aqui, o vetor OP. O vetor OP, né? Quem que é nesse caso aqui? OP é P menos O. Quem que vai ser meu P? Bom, meu P vai ser X1, D1. Quem que é meu ponto O? Meu ponto O é 0, 0, 0. Certo? Porque aqui está partindo da origem. Então, o vetor OP tem as mesmas coordenadas do ponto P. Bom, então nós temos aqui 3 planos, né? E agora, para mostrar isso aqui, eu vou tratar isso aqui lá no GeoGebra. Então, vamos aqui para o GeoGebra. Muito bem, agora, deixa eu só mudar aqui a minha tela também. Bom, agora nós estamos aqui no GeoGebra, não sei se dá para ver, eu acho que dá para ver meu mouse, bem pequenininho aqui, né? Então, o meu eixo aqui, esse eixo aqui vertical em azul, né? Ele é meu eixo Z. O meu eixo X tá para cá. Deixa eu tentar girar isso aqui, peraí. Aqui, isso, agora. Vai ficar assim, vou deixar assim, ó. Bom, meu eixo Z é esse aqui, vertical em azul. Meu eixo X é esse verde aqui. E o meu eixo Y é esse vermelho aqui. Bom, deixa eu só arrumar aqui. Bom, ele quer ficar desse jeito. Então, veja bem, vamos ver o plano XY. Nós temos 3 planos. O primeiro plano nós temos, é o plano XY, que todo mundo já sabe onde trabalhar. Quando eu estou no plano XY, vou voltar aqui nessa tela rapidinho aqui, por exemplo. O plano XY, aqui nesse caso aqui, né? Quando eu estou aqui nesse plano, quem que é o meu plano XY? Eu só estou considerando a parte positiva, tá? Então, esse aqui é o meu plano XY. Todo mundo que está aqui, ó, é o plano XY. Quanto que vale o Z nesse plano aqui? Esse plano aqui, o Z é igual a 0, né? Porque, ó, é o 0, né? Então, o Z é 0. Então, voltando lá no GeoGebra aqui. Então, quando o Z vale 0, olha aqui. Esse aqui é meu plano XY.
Aonde está pintado aqui em azul aqui. Dá para ver, não tá dando para ver muito bem. Deixa eu ver se eu tentar colocar uma cor mais sólida para ver se melhora. Aqui, isso. Ficou, acho que ficou melhor. Isso. Então aqui, ó. Aqui onde tudo aqui onde está o azul, tá dando aqui na tela aqui, né? É o plano XY. Tá legal. Então esse aqui é o plano XY. Então eu tenho mais dois planos ainda. Eu tenho isso é quando então aqui onde está pintado o Z vale 0. Agora eu vou despintar o Z, né? Ele tá despintado. Agora eu tirei aqui a pintura. Eu vou fazer o plano. Eu tenho também o plano ZY, né? O plano ZY é quando o x vale 0, né? Então aqui, ó. Então aqui tem essa parede aqui. Deixa ele rodando aí, ó. Então aqui, ó. Aonde vai ser meu ponto, meu plano ZY? Vai ser aqui, né? Nessa parte vermelha e azul aqui. Aonde está a parede aqui, nesse caso aqui, o x vale 0. Eu tenho também o plano, né? XZ, né? Que o y, nesse caso, vai valer 0, né? Nesse caso aqui. Então, o plano XZ vai ser nesse caso aqui. Vai ser aqui nessa parte aqui dos vetores. Melhor, talvez se eu colocasse assim, ó. Talvez fica mais intuitivo. Peraí. Tirar aqui. Bom. Nesse caso aqui vai ficar o plano. Vai voltar. Não consegui deixar do jeito que eu queria, não. Então, nesse caso aqui, meu plano X, o X é o eixo verde aqui, né? Esse eixo aqui está saindo da minha tela. E o meu eixo Z é esse Z aqui. E o Y aqui vale 0 nesse caso. Quando eu tenho os três planos, olha que interessante. Vamos olhar aqui de cima. Eu vou ter aqui os meus octantes. Olha que bonito que fica. Olhando aqui de cima, eu tenho 4 octantes. Só que eu tenho 4 em cima e 4 embaixo. E perceba que o meu eixo Z aqui, ó, talvez, não sei se está pequeno, vamos ver se eu deixar ampliar aqui. Espera aí, vamos tentar aqui ampliar aqui, tá pequeno aqui na tela, deixa eu tentar espera aí, quero fazer. Vou ver se eu consigo dar zoom aqui no dar zoom. Aqui ele não vai me permitir eu dar um zoom aqui, vamos ver. Acho que melhorou, né? Acho que agora eu fechar esse negócio aqui. Perceba o seguinte, agora eu acho que ficou bom. Ó, aqui então eu tenho a minha escala, meu eixo positivo, né? Eu tenho o meu y, o y é esse eixo aqui, o x é esse, o x é esse aqui, ó. Esse aqui que está saindo para cá. E o meu eixo z é esse aqui. Aqui eu tenho o positivo, a parte positiva. E aqui o eixo z negativo, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho meus octantes. Então deixa eu colocar desse jeito.
Então, aqui, ó. Então, esse aqui é meu primeiro octante. Meu primeiro octante, o X, o Y e o Z, eles são positivos. E é geralmente o que a gente costuma desenhar. Tá? Se você vier aqui, ó, esse aqui é meu primeiro octante, ó. Esse caso aqui, ó, todo mundo que está aqui, ó, vou fazer aqui o desenho. Esse aqui é o meu primeiro octante. Ó. Então, todo mundo que está aqui dentro é positivo, né? O X, o Y e o Z. Opa, não está aparecendo aí. Aqui, ó. Todo mundo que está aqui dentro, né, nesse cubo aqui que eu fiz, eu tentei fazer aqui, é positivo. Tá? Então, esse é meu primeiro octante. Então, geralmente, é muito utilizado isso aqui em cálculo, né? Então, esse aqui é o meu primeiro octante. Quem que é o segundo octante? O segundo octante é esse aqui, que está logo atrás, né? Esse aqui. Nesse caso aqui, o meu eixo Y, ele é negativo, o X é positivo e o Z é positivo. O terceiro octante é esse de trás. Então, aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro é esse aqui. O terceiro, o meu eixo X e o meu eixo Y são negativos, o Z é positivo. E o meu quarto octante, eu tenho esse aqui que está logo do lado do primeiro octante. X e Y continuam sendo negativos e o Z é positivo. Perceba que do 1 ao quarto octante, o Z é positivo. Quando que o Z vai ser negativo? Do quinto octante até o oitavo. E aonde que está o quinto octante? Bom, o quinto octante ele fica abaixo do primeiro octante, que é esse daqui. Que é esse primeiro quadrado aqui, ó. Delimita daqui até aqui. Então, esse aqui é o primeiro, é o quinto octante. O quinto octante está abaixo do primeiro octante. Bom, o quinto octante, o sexto octante. Então, no quinto octante, todo mundo não, desculpa, falei besteira. O eixo XY é positivo, o eixo Z é negativo. O sexto octante, ele está abaixo, né, do segundo octante. Sexto octante, então, nesse caso, o X é positivo, o Y é negativo e o Z é negativo. O sétimo octante, ele está abaixo, né, do terceiro octante. Esse caso aqui seria esse aqui, né? Então, o Y é negativo, o Z é negativo e o X é negativo. E o oitavo octante, ele está abaixo do quarto octante. Então, nesse caso, o X é negativo, o Y é positivo e o Z é negativo. Então, aqui nós temos os 8 octantes, tá? Então, o primeiro, XYZ é positivo. Logo em seguida, o segundo, o terceiro e o quarto. Lembrando que o quinto octante está abaixo do primeiro e o oitavo octante abaixo do quarto, né? E assim sucessivamente, tá certo? Então, esses aqui são todos os, quando eu tenho todos os planos x, y, z, como que fica meu eixo, como que fica a minha escala, né? Meu eixo cartesiano. Meu eixo cartesiano não, meu plano cartesiano. Bom, vamos voltar aqui então para os slides. Então, eu já falei, né? Eu tenho meu plano XY, XZ e YZ. Bom. E aqui eu coloquei aqui os sinais, né? Primeiro octante, todo mundo é positivo. Já tinha falado. O segundo octante, o X vai ser negativo e o Y e o Z positivo. O terceiro, o X e o Y é negativo.
e o z é positivo, e o quarto, só o y é negativo. No quinto, o x e o y é positivo e o z é negativo. Do quinto em diante, né, repare que o z sempre é negativo. E aí aqui, geralmente a gente precisa sempre saber onde está o primeiro octante. É bom conhecer, né, o primeiro. E você sabe onde está o primeiro e sabe você consegue localizar os demais octantes, tá certo? Então tá aqui uma tabelinha de sinais. Aí vocês dão uma olhada depois. E se quiser, vai lá no GeoGebra, dá uma brincada lá com os planos, ver como que funciona. É bem interessante, é bom, porque geralmente você precisa fazer alguma figura geométrica nas disciplinas de cálculo, e aí a pessoa não sabe desenhar os octantes, tem que fazer às vezes um segundo octante, terceiro, mas onde é o segundo, onde é o terceiro, onde é o quarto? Bom, então vai ali no GeoGebra, volta o vídeo, vai pausando, vai prestando, vai fazendo lá, tenta fazer também e vai se localizando, tá? Aprenda a se localizar nos octantes, isso é importante, é legal. Bom, tudo que nós fizemos para os vetores no plano vale para os vetores no espaço, né? Então, a igualdade de vetores, soma vetores, né? A multiplicação de um escalar por um vetor. Então, novamente, na igualdade de vetores, né? Quando que o vetor u vai ser igual ao vetor v, que dado os vetores genéricos, né? Dado o vetor u e o vetor v, então quando as suas componentes, né, x, y e z forem iguais, né? E para somar aqui os vetores, né, é a mesma coisa, né? Eu somo x com x, y com y, z com z. Bom, a gente pode também definir, né, vetor a partir de dois pontos, né? E isso aqui é muito interessante, né? Porque é o seguinte, dado um vetor, né? O que é o vetor? O vetor é a diferença de dois pontos. Então, aqui é legal que só na geometria analítica, né, que você consegue somar um ponto com um vetor, né? Você soma ponto com vetor. São coisas diferentes, né? Mas a geometria analítica, ela permite você somar ponto com vetor. E isso aqui, né, sai isso aqui, né? O vetor é a diferença de dois pontos, tá? Então, para a gente encontrar aí as coordenadas do ponto B, né? Então é isso aqui, ó. Então você tem aqui o vetor, né? Meu vetor A aqui, né? X1, Y1, Z1. Meu vetor B, meu vetor V qualquer aqui, né? ABC com as coordenadas ABC. Quem que vai ser o meu vetor B? Bom, o vetor B nesse caso aqui, né? Vai ser a soma, né? Do vetor A, né? De A com o vetor do ponto, né? Do ponto A com esse ponto V aqui, né? Então, quando eu faço isso, eu consigo, né, determinar, né? Nesse caso aqui, o A aqui tem um ponto. Para a gente encontrar as coordenadas, né, desse ponto extremo B aqui, a gente vai somar, né, ordenadamente aí as coordenadas, né, do ponto A, que é o ponto inicial, com as componentes, né, desse meu vetor ABC aqui, né? Porque o ABC aqui é um vetor, o A é um ponto, eu somo o vetor B com o A e eu vou encontrar o meu ponto, as coordenadas, né, do meu ponto B, tá certo? Então, soma isso aqui que eu... Deixa eu ver. Tá deixando a caneta. Então, aqui, ó, isso aqui é um vetor, isso aqui é um ponto, né? Então, o A é um ponto, o V é um vetor. Eu posso somar o ponto com o vetor e eu vou encontrar o B, que está aqui, já está resolvido. Bom, eu também posso encontrar o ponto médio, né? O ponto médio, nesse caso aí, né, no espaço, né? Então, são os pontos de extremo de um segmento, né? Um ponto médio qualquer vai ser a soma das suas coordenadas, né? Dividido por 2. E se eu quiser também
encontrar aqui vetor paralelo, né? Então, paralelismo de dois vetores, meu escalar, né? Ele vai ser proporcional a x1 dividido por x2, que também será proporcional a y1 dividido por y2, que será proporcional a z1 por z2. E o módulo do meu vetor v vai ser a soma das componentes ao quadrado, daí eu extraio a raiz quadrada. Bom, com isso, nós encerramos aqui, né, a parte de vetores no plano e no espaço. Tá? Agora que resta aqui, eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês praticarem. Tá? Tentem resolver esses exercícios. Na próxima aula também vamos fazer alguns exercícios, mas como essa aula já ficou bastante extensa, eu vou parar a aula por aqui, vou deixar aqui os exercícios, e aí na próxima aula, que eu já até coloquei, na próxima aula eu vou resolver alguns desses exercícios, então, mas fica aí, pausa aí o vídeo, tente resolver os exercícios, só coloquei a resposta de um exercício, tentem fazer esses exercícios, dúvidas, postem aí, escreve aí nos comentários, dá o seu like ou o seu dislike também, se você não gostou, deixe sua crítica, sua sugestão, faz todas essas coisas aí que o YouTube gosta, balanga aí o sininho, tá? Balanga o sininho aí, o YouTube gosta dessas interações. Tem mais uma aplicação, né, antes de encerrar a aula. Então aqui a gente pode ver uma aplicação do que nós vimos até agora. Não sei se eu... Bom, acho que eu vou deixar essa aplicação para a próxima aula aqui. Eu acho que já está bastante extenso. E talvez possa ficar cansativo demais, tá certo? Então na próxima aula aí eu falo dessa aplicação, eu começo a aula falando dessa aplicação. Vou falar na próxima aula também, nós vamos resolver alguns exercícios, mas antes de resolver esses exercícios, eu quero falar sobre quando que um vetor, né, ele é linearmente dependente e quando um vetor ele é linearmente independente, né? Então, LD e LI, tá? Então, na próxima aula eu quero falar a respeito disso. Então, eu vou terminar por aqui. E na próxima aula nós vamos continuar de onde paramos, tá certo? Então, clica aí no sininho, deixe seu comentário e na próxima aula a gente continua, tá certo? Então, obrigado aí, valeu, até a próxima, falou e fui!